Papa faz declaração histórica em Roma. A profecia de Daniel se cumpre. O que acabou de acontecer no Vaticano vai mudar o curso da história profética. Em um discurso histórico diante de líderes religiosos de mais de 50 nações, o Papa Francisco fez uma declaração que sacudiu os alicerces do cristianismo tradicional e deu um passo decisivo em direção à religião global do Anticristo. Ele declarou, e eu vou citar exatamente, que todas as religiões são caminhos diferentes para o mesmo Deus e que a diversidade de crenças é expressão da vontade divina. Isso não é apenas uma opinião teológica liberal, isso não é apenas ecumenismo exagerado. Isso é a negação direta da exclusividade de Cristo e o cumprimento assustadoramente preciso de profecias do livro de Daniel sobre um poder religioso que mudaria tempos e leis, que blasfemaria contra o Altíssimo e que prepararia o caminho para o domínio final do Anticristo. E o mais perturbador, líderes evangélicos ao redor do mundo estão aplaudindo, estão celebrando essa unidade histórica. Estão traindo 2000 anos de ortodoxia bíblica em nome da tolerância. Nos próximos minutos, vou expor exatamente como essa declaração papal cumpre profecias milenares, como ela está preparando o terreno para a religião global da tribulação e por que todo cristão verdadeiro deveria estar alarmado com o que acabou de acontecer em Roma. Não saia deste vídeo. O que você está prestes a descobrir conecta eventos atuais com profecias bíblicas de uma forma tão precisa que vai te deixar sem fôlego. Na última terça-feira, o Vaticano sediou o que chamou de Encontro Global pela Fraternidade Humana. Presentes estavam o Papa Francisco, líderes muçulmanos incluindo o grande imã de Al-Azhar, rabinos proeminentes de Israel, monges budistas, gurus hindus, líderes protestantes de denominações históricas e até representantes de religiões animistas africanas. Foi a reunião interreligiosa mais abrangente já realizada no Vaticano. E o propósito declarado foi construir pontes de entendimento e cooperação entre todas as tradições de fé para enfrentar os desafios globais do nosso tempo. Parece bonito, não é? Parece nobre, unidade, paz, cooperação. Mas quando você analisa o que realmente foi dito, quando você examina os documentos que foram assinados, quando você entende as implicações teológicas, você percebe que algo muito mais sinistro está acontecendo. O Papa Francisco abriu seu discurso falando sobre a necessidade de superar divisões artificiais entre religiões. Ele argumentou que todas as tradições de fé são flores diferentes do mesmo jardim divino. Ele disse que o Deus que adoramos é o mesmo, apenas chamado por nomes diferentes. E então veio a declaração bombástica: todas as religiões são caminhos diferentes para o mesmo Deus. A diversidade de religiões, cores, gêneros, raças e línguas são expressões de uma sábia vontade divina, com a qual Deus criou os seres humanos. Esta sabedoria divina é a fonte da qual deriva o direito à liberdade de crença e à liberdade de ser diferente. Deixe isso afundar. O Papa, supostamente o líder de mais de 1 bilhão de católicos, declarou que a diversidade de religiões é a vontade de Deus, que múltiplos caminhos levam a Ele, que não importa se você adora Cristo, Alá, Brahma ou o universo impessoal, todos chegam ao mesmo destino. Isso é heresia, heresia pura e simples, e não estou usando esse termo levianamente. Heresia é ensino que contradiz verdades fundamentais da fé cristã. E não há verdade mais fundamental do que a exclusividade de Cristo como o único caminho de salvação. Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não um caminho, o caminho, não uma verdade entre muitas, a verdade. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome. Não Maomé, não Buda, não Krishna, apenas Jesus. 1 Timóteo 2:5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só mediador, não múltiplos, um.
A Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, é a história de Deus separando um povo para si mesmo, revelando-se especificamente através de Israel e culminando na pessoa de Jesus Cristo. Toda a narrativa bíblica é sobre particularidade, não universalismo. Deus não revelou múltiplos caminhos. Ele revelou um caminho, e esse caminho é estreito. Mateus 7, 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Poucos, não muitos, não todos, poucos. Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. E esse caminho tem um nome, Jesus Cristo. Mas o Papa Francisco rejeitou isso, e ao fazer isso, ele não apenas traiu o cristianismo, ele cumpriu profecia bíblica. Vamos abrir o livro de Daniel, capítulo 7. Este capítulo contém uma visão profética de 4 grandes impérios que dominariam a história mundial: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas depois de descrever o 4º império, Roma, Daniel vê algo peculiar. Versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Um chifre pequeno, um poder que surge do 4º império, Roma. Um poder com olhos como homem e boca que fala insolentemente. E o que esse poder faria? Versículo 25 é absolutamente crucial. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, blasfêmia. Mudará tempos e leis, alterará práticas religiosas e autoridade bíblica, e perseguirá os santos. Por séculos, estudiosos de profecia protestantes identificaram esse chifre pequeno como o papado, um poder religioso-político que surgiu das ruínas do Império Romano, centralizado em Roma, que assumiu autoridade religiosa sobre a cristandade, que mudou práticas bíblicas e que perseguiu cristãos verdadeiros que se recusaram à sua autoridade. Agora, eu sei que isso é controverso. Eu sei que muitos hoje evitam identificar o papado com profecia negativa, mas deixe-me ser claro, não estou atacando católicos individuais. Muitos católicos sinceros amam Jesus e estão buscando a Deus da melhor forma que conhecem. Mas o sistema do papado, a instituição, tem características que correspondem precisamente ao poder descrito em Daniel. E a declaração recente do Papa Francisco confirma isso de forma assustadora. Ele está proferindo palavras contra o Altíssimo ao negar a exclusividade de Cristo. Ele está mudando a lei divina ao declarar que múltiplos caminhos levam a Deus, contradizendo diretamente as Escrituras. E não é apenas Daniel 7. Daniel capítulo 8 fala sobre outro poder que se engrandeceu até contra o príncipe do exército e lançou por terra a verdade, versículos 10, 11 e 12. Um poder religioso que ataca a verdade, que se exalta, que muda práticas estabelecidas por Deus. E Daniel 11 descreve um rei que fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Versículo 36. Falar contra Deus. Não necessariamente negar sua existência, mas blasfemar contra sua natureza e suas exigências. E o que é mais blasfemo do que declarar que Jesus Cristo não é o único caminho, contradizendo as próprias palavras de Jesus? Mas há mais. Apocalipse capítulo 13 fala sobre 2 bestas. A primeira sai do mar, um poder político. A segunda sai da terra, um poder que tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, versículo 11. Parece cordeiro, aparência religiosa, cristã, mas fala como dragão, promove engano satânico. E o que essa segunda besta faz? Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta.
um poder religioso que eventualmente forçará o mundo a adorar o anticristo político. Um sistema religioso falso que tem aparência cristã, mas que promove apostasia e prepara o caminho para o domínio final do homem da iniquidade. E Apocalipse 17 descreve uma prostituta, símbolo de igreja apóstata, sentada sobre uma besta de 7 cabeças. Versículo 1. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Águas representam povos e nações. Uma igreja com influência global. Versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Riqueza extravagante. E versículo 5 a identifica. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Babilônia, símbolo de sistema religioso falso que começou em Babilônia Antiga e que ressurgirá no fim dos tempos. Um sistema que fornica espiritualmente, misturando verdade com erro, cristianismo com paganismo, adoração a Deus com idolatria. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Apocalipse 13, Apocalipse 17, todas descrevem um poder religioso centralizado que surge do antigo Império Romano, que tem aparência cristã, mas que blasfema contra Deus, que muda leis divinas, que persegue verdadeiros crentes e que, eventualmente, trabalhará em conjunto com o anticristo político para enganar o mundo. E a declaração do Papa Francisco de que todas as religiões são caminhos válidos para Deus é um passo monumental nessa direção. Não é o cumprimento final. O cumprimento final virá durante a tribulação, mas é preparação, é condicionamento, é o estabelecimento da estrutura teológica que permitirá a religião global do anticristo funcionar. Deixe-me explicar como isso funciona. Se você quer criar uma religião global que una todas as tradições de fé, você tem um problema: exclusividade. Cristianismo diz que Jesus é o único caminho. Islamismo diz que Maomé é o profeta final, de que cristãos estão errados sobre Jesus ser Deus. Judaísmo rejeita Jesus como Messias. Hinduísmo tem milhões de deuses. Budismo é essencialmente ateu. Como você une tudo isso? Você não pode, a menos que remova a exclusividade, a menos que convença as pessoas de que todas essas crenças contraditórias são apenas expressões culturais diferentes da mesma verdade fundamental. Que, no fundo, todos adoramos o mesmo Deus, apenas de formas diferentes. Que o que importa não é doutrina, mas sinceridade. Não verdade objetiva, mas experiência subjetiva. E é exatamente isso que o Papa está promovendo. Ele está removendo as barreiras doutrinárias que impedem a união religiosa global. Ele está dizendo: não importa se você acredita que Jesus é Deus ou não. Não importa se você acredita na Trindade ou não. Não importa se você acredita em salvação pela graça ou por obras. Não importa se você adora o Deus da Bíblia ou Alá do Corão ou o universo impessoal. Tudo é válido. Tudo leva ao mesmo lugar. Tudo é válido. Agora a exclusividade está sendo removida, a preparação está sendo feita. E uma vez que essa mentalidade é aceita, você pode unir todas as religiões sob uma única estrutura, não eliminando-as, mas subordinando-as a uma autoridade espiritual global que transcende todas elas. E essa autoridade será o Anticristo, segundo Tessalonicenses 2, 3-4. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O anticristo não virá negando Deus, ele virá afirmando ser Deus. Ele será o líder religioso supremo. E o mundo, já condicionado a aceitar múltiplos caminhos, já acreditando que sinceridade importa mais que verdade, aceitará sua reivindicação. Porque se todas as religiões são válidas, então por que não aceitar uma que as una todas? Por que não abraçar um líder que promete paz e unidade espiritual? Mas aqui está o detalhe crucial que a maioria perde. Essa declaração papal não está acontecendo isoladamente, está acontecendo em conjunto com desenvolvimentos geopolíticos e tecnológicos que também cumprem profecia.
Deixe-me conectar os pontos. Apocalipse 13 diz que o anticristo controlará a economia global. Ninguém poderá comprar ou vender sem sua marca. E como eu mostrei em vídeos anteriores, sistemas estão sendo implementados agora. Moedas digitais de Banco Central, identidades digitais globais, sistemas de crédito social, que permitiriam exatamente esse tipo de controle. Mas controle econômico sozinho não é suficiente. Você também precisa de controle espiritual. Você precisa de uma estrutura religiosa que condicione as pessoas a aceitar a autoridade centralizada, a rejeitar absolutos bíblicos, a abraçar relativismo espiritual. E é aí que entra a declaração do Papa. Ela está condicionando a humanidade a aceitar uma espiritualidade universalista que rejeita a exclusividade de Cristo. E quando o anticristo surgir, ele herdará esse sistema. Ele não precisará convencer as pessoas de que múltiplas religiões são válidas, elas já acreditarão nisso. Ele não precisará argumentar que sinceridade importa mais que doutrina, isso já será aceito. Ele simplesmente se apresentará como a culminação de todas as tradições espirituais, a síntese de todas as religiões, o avatar da consciência divina universal. E bilhões o adorarão. Mas não é apenas o Papa. Líderes evangélicos estão comprometendo também. Rick Warren, um dos pastores evangélicos mais influentes da América, tem falado abertamente sobre cooperação com muçulmanos e tem minimizado diferenças doutrinárias. Brian McLaren, líder do movimento da Igreja Emergente, questionou publicamente a necessidade de evangelismo porque sugere que cristãos têm algo que outras religiões não têm. Rob Bell escreveu um livro inteiro argumentando que o inferno não existe e que, eventualmente, todos serão salvos, independentemente de fé em Cristo. Oprah Winfrey, que tem influência espiritual sobre milhões, promove regularmente professores da nova era e declarou que não pode aceitar um Deus que exige exclusividade. E a cultura em geral está abraçando essa mentalidade. Pesquisas mostram que a maioria dos jovens, incluindo aqueles criados em igrejas cristãs, acreditam que múltiplos caminhos levam a Deus. A apostasia não está apenas vindo, ela já está aqui. E a declaração do Papa é apenas a manifestação mais visível e autorizada dela. Ele está dizendo publicamente o que muitos já acreditam privadamente. E ao fazer isso como Papa, ele está dando legitimidade institucional e histórica ao engano. Porque o Papa não é apenas mais um líder religioso. Ele é visto por mais de 1 bilhão de católicos como vigário de Cristo na Terra, como sucessor de Pedro, como autoridade máxima em questões de fé. Quando ele fala ex-cátedra, da cadeira de autoridade, católicos são ensinados que ele é infalível. Então, quando ele declara que todas as religiões são caminhos para Deus, isso não é apenas opinião pessoal, é declaração papal com peso institucional massivo. E influencia não apenas católicos, mas protestantes, evangélicos e até não cristãos que veem no Papa uma figura de autoridade moral global. E aqui está algo que deveria alarmá-lo ainda mais. Documentos foram assinados durante esse encontro. Acordos formais entre o Vaticano e líderes de outras religiões estabelecendo cooperação contínua em áreas de educação, política social e governança global. Um dos documentos, intitulado Pacto pela Fraternidade Universal, compromete todas as partes a trabalhar juntas para promover valores comuns e combater extremismo religioso. Parece bonito, mas extremismo religioso é definido como o quê? Se você afirma que Jesus é o único caminho, isso te torna um extremista. Se você acredita que a Bíblia é a autoridade final e não pode ser comprometida, você é um fundamentalista perigoso. Porque é exatamente para isso que isso está caminhando. Ortodoxia bíblica está sendo redefinida como intolerância. Fidelidade a Cristo está sendo rotulada como ódio. E sistemas estão sendo estabelecidos que eventualmente punirão aqueles que se recusarem a comprometer. Daniel 7:25 disse que os santos seriam entregues nas mãos desse poder religioso por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, o período da tribulação. E durante esse tempo, haverá perseguição de verdadeiros crentes como nunca houve antes. Apocalipse 13:7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse.
Aqueles que se recusarem a adorar a besta, aqueles que se recusarem a aceitar a religião global, aqueles que insistirem na exclusividade de Cristo, serão caçados, presos e martirizados. E a estrutura legal e institucional para essa perseguição está sendo estabelecida agora, disfarçada de tolerância e unidade. Jesus advertiu sobre isso. Mateus 24, 9-10. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Por causa do seu nome. Não por causa de intolerância geral, não por causa de fanatismo, mas especificamente por causa de Jesus. Porque quando você afirma que Jesus é o único caminho, você automaticamente está dizendo que outros caminhos são falsos. E em uma cultura que valoriza a inclusão acima de verdade, tolerância acima de ortodoxia, essa mensagem é ofensiva, é divisiva, é, segundo eles, perigosa, e deve ser silenciada. E não pense que isso está limitado a países hostis. No Ocidente, cristãos já estão enfrentando consequências por afirmar verdades bíblicas. Padeiros recusando fazer bolos para casamentos que contradizem suas convicções, processados. Conselheiros cristãos recusando afirmar identidades transgênero, perdendo licenças. Pregadores citando passagens sobre homossexualidade, acusados de discurso de ódio. Professores em escolas cristãs ensinando valores bíblicos sendo investigados por autoridades. E isso é apenas o começo. À medida que a sociedade se torna mais hostil à fé cristã genuína, a pressão aumentará. E quando a religião global do anticristo for estabelecida, será ilegal proclamar a exclusividade de Cristo. Mas aqui está o que você precisa entender. Essa perseguição vindoura não é razão para medo se você está verdadeiramente em Cristo. É razão para esperança, porque significa que estamos nos momentos finais. Significa que Jesus está voltando em breve. Significa que nossa redenção está próxima. E Jesus prometeu que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Uma coroa de vida aguarda aqueles que permanecerem fiéis, mesmo até a morte. Isso é o que importa. Não conforto temporal, não aceitação social, mas fidelidade a Cristo custe o que custar. E enquanto o Papa está promovendo o universalismo religioso, enquanto líderes evangélicos estão comprometendo, enquanto a cultura está abraçando o relativismo, há um remanescente. Sempre há. Deus sempre preserva aqueles que não dobram o joelho. Nos dias de Elias, quando parecia que todo Israel havia se curvado a Baal, Deus disse que havia reservado 7.000 que não dobraram os joelhos. E hoje, ao redor do mundo, há milhões de cristãos verdadeiros que se recusam a comprometer, que amam a verdade mais que a própria vida, que não venderão Jesus por popularidade ou paz. E esses são os que o anticristo não conseguirá enganar. Esses são os que permanecerão firmes durante a tribulação. Esses são os que, quando pressionados a negar Cristo ou morrer, escolherão morte. E você precisa decidir agora de que lado estará. Porque quando a pressão real vier, se sua fé não for genuína, se suas raízes não forem profundas, você cederá. Você comprometerá. Você negará Cristo para salvar sua vida e perderá sua alma. Jesus foi absolutamente claro. Mateus 10, 32-33. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Você não pode ter os dois. Você não pode confessar Cristo e também concordar que múltiplos caminhos levam a Deus. Você não pode afirmar a exclusividade de Cristo e também participar de espiritualidade universalista. É um ou outro, e sua escolha determinará sua eternidade. Então, o que você deve fazer com esta informação? Primeiro, reconheça a gravidade do momento. O que aconteceu em Roma não é apenas mais um evento. É um marco profético. É um passo decisivo em direção à religião global do anticristo.
É cumprimento de Daniel, de Apocalipse, de todas as advertências que Jesus deu. E significa que o tempo está se esgotando. Não há mais luxo de sentar na cerca. Não há mais opção de cristianismo morno e comprometido. Você precisa decidir agora se vai permanecer fiel à verdade bíblica, custe o que custar. Segundo, fortaleça sua fundação. Estude as Escrituras. Conheça o que você acredita e por quê. Porque quando a pressão vier, quando autoridades religiosas respeitadas estiverem dizendo uma coisa e a Bíblia estiver dizendo outra, você precisará saber onde está sua autoridade final. E se você não conhece a palavra de Deus profundamente, você será enganado. Você seguirá líderes carismáticos em vez de verdade objetiva. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é sua proteção contra engano. Sature-se com ela. Terceiro, separe-se de igrejas e líderes comprometidos. Se sua igreja está abraçando ecumenismo, se seu pastor está promovendo cooperação interreligiosa, se sua denominação está se afastando da ortodoxia bíblica, saia. Apocalipse 18:4. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Deus chama seu povo para sair de Babilônia. Não seja conivente com a apostasia, permanecendo em lugares onde a verdade foi abandonada. Encontre comunidade com crentes que ainda amam e defendem a verdade, mesmo que seja pequena, mesmo que seja perseguida. Quarto, prepare-se para sofrer. Não tenho como suavizar isso. Se você permanecer fiel a Cristo nos dias que vêm, você sofrerá. Você pode perder amigos, pode perder família, pode perder emprego, pode perder liberdade, pode perder vida. Jesus prometeu isso. João 15:20. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Não é se, é quando. Mas também prometeu que aqueles que perdem suas vidas por causa dele, essas encontrarão. Mateus 16:25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Vida eterna com Cristo vale infinitamente mais que conforto temporal. E quinto, evangelizar com urgência. Milhões de pessoas, incluindo católicos sinceros que confiam no Papa, estão sendo enganados. Eles não sabem que estão sendo conduzidos para a condenação eterna. Você pode ser o instrumento que Deus usa para abrir seus olhos. Compartilhe o evangelho verdadeiro. Que todos pecaram, que o salário do pecado é morte, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e que salvação vem apenas pela fé nele, não por obras, não por pertencer a uma igreja, não por sinceridade religiosa, mas apenas por Jesus. E faça isso com urgência, porque o tempo está se esgotando. A declaração do Papa em Roma é um cumprimento assustador da profecia de Daniel. Um poder religioso surgido de Roma, proferindo palavras contra o Altíssimo, mudando leis divinas, preparando o caminho para o Anticristo. Não é o cumprimento final, pior está por vir, mas é um sinal inegável de que estamos nos momentos finais. O palco está montado, os atores estão em posição, e o drama final da história humana está prestes a começar. A única pergunta é: onde você estará quando o pano se abrir? Você estará entre aqueles que comprometeram e aceitaram a religião global? Ou estará entre o remanescente fiel que, não importa o custo, confessará que Jesus Cristo é o único Senhor, o único Salvador, o único caminho para Deus? Me diga nos comentários, você está vendo como essa declaração papal cumpre profecia? Você está preparado para permanecer firme quando a pressão aumentar? Compartilhe suas reflexões. E se este vídeo abriu seus olhos para a convergência profética que está acontecendo em Roma, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque toda semana analiso novos desenvolvimentos proféticos e como eles apontam para a volta iminente de Cristo.
Compartilhe este vídeo, especialmente com católicos que confiam no Papa e precisam entender que eles está os conduzindo ao engano. Eles precisam ouvir que há apenas um caminho, Jesus Cristo. Não Maria, não os santos, não o Papa, não as obras, apenas Jesus. E essa mensagem precisa ser proclamada enquanto ainda há tempo. Se você quer entender mais sobre as profecias de Daniel e como elas se conectam com eventos atuais, assista ao próximo vídeo sobre as 70 semanas de Daniel e como elas profetizam o retorno de Cristo. Você vai ficar impressionado com a precisão profética. Que Deus te abençoe, que Ele te dê coragem para permanecer fiel à verdade, mesmo quando líderes respeitados a abandonarem. Que Ele te dê discernimento para reconhecer engano, mesmo quando vem disfarçado de unidade e paz. E, acima de tudo, que Ele te dê certeza inabalável de que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. Não comprometa isso por nada. Não venda seu primogenitura por um prato de lentilhas. Não troque verdade eterna por aceitação temporal. Permaneça firme. A recompensa é eterna. Fique com Deus e até breve. Maranata.